Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, hoje, 20 de março do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui na 103,7. A gente agradece sempre a sua sintonia no Jornal Verde Vale. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Banco Central comunica vazamento de 46 mil chaves de Pix. Prazo para associados do Sicredi votarem na Assembleia segue até o dia 29. Brasil tem 169 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Colheita da soja 2023-24 atinge 61% da área no país, é o que afirma a Conab. Governo lança plano de prevenção e combate à violência contra a mulher. Ninguém acerta 6 dezenas e Mega Sena. O prêmio vai a 75 milhões de reais. Ministro anuncia o uso da inteligência artificial no Bolsa Família para pagar exclusivamente a quem tem direito. Não saia daí, voltamos já com todos os detalhes destas e outras notícias. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Você sempre bem informado no nascer do seu dia. Segundo o Banco Central, 46.093 chaves de Pix de clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte limitada tiveram seus dados cadastrais vazados. A informação foi divulgada nesta segunda-feira. Esse foi o 6º vazamento de dados desde o lançamento do Sistema Instantâneo de Pagamentos em novembro de 2020. Segundo ainda o Banco Central, o vazamento ocorreu por causa de falhas pontuais em sistemas da instituição de pagamento. Essa exposição, segundo o banco, ocorreu em dados cadastrais que não afetam a movimentação de dinheiro. Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos. Embora o caso não precisasse ser comunicado por causa do baixo impacto potencial para os clientes, a autarquia esclareceu que decidiu divulgar o incidente em nome do compromisso com a transparência. E no Brasil, crianças com menos de 5 anos morrem mais de dengue, seguidas pelas de 5 a 9 anos. Já adolescentes entre 10 a 14 anos apresentam o maior número de casos registrados nesse ano. Os números constam do levantamento do Observatório de Saúde na Infância da Fundação Oswaldo Cruz, sediada no Rio de Janeiro. Observa a Infância avaliou dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde nas primeiras 10 semanas epidemiológicas de 2024 até o dia 9 de março. Segundo o coordenador da Observa Infância, Cristiano Boccolini, na pesquisa foi observado que, apesar de concentrar o menor número de casos entre as crianças, a faixa etária de 0 a 5 anos foi a que até agora mais concentrou vítimas fatais das formas mais graves da doença, seguida da faixa entre 5 e 9 anos. Para ele é importante que as famílias levem os filhos para vacinar e que todos continuem tomando as medidas profiláticas possíveis. Segundo o estudo ainda, foram notificados em todo o país 239.402 casos em crianças de até 14 anos, com maior incidência entre adolescentes de 10 a 14 anos, sendo 24,5% em menores de 5 anos, 33,7% entre 5 e 9 anos e 41,8% entre 10 e 14 anos. O resultado da Mega Sena, com prêmio de R$612.656 foi divulgado nesta terça-feira em São Paulo. Ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$75 milhões no próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira. Anote aí as dezenas sorteadas: 6, 13, 20, 34, 40 e 46. 67 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas para cada uma delas.
a Caixa vai pagar R$ 57.510,24. Os 4.694 acertadores de 4 dezenas vão receber R$ 1.172,67 cada. E Haddad quer acordo para enviar PL que regulamenta a reforma. Yuri Hudson é quem traz os detalhes dessa reportagem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo segue esperando um consenso para enviar uma proposta de regulamentação da reforma tributária ao Congresso Nacional. A Fazenda coordena uma série de grupos de trabalho que discutem a regulamentação da proposta. A PEC da reforma foi aprovada no ano passado, mas depende dessa regulamentação para ser efetivada. O governo trabalha junto a estados e municípios para fechar uma proposta e finalizar os anteprojetos que serão encaminhados ao Congresso. Pelo decreto de criação, o grupo deve finalizar os trabalhos até a próxima segunda-feira. Mas Fernando Haddad afirmou que o objetivo do governo é fechar a regulamentação ainda neste ano com o máximo de consenso possível. Nós não queremos ter ruído com os prefeitos e governadores, então nós estamos acertando com eles. Se tiver que arbitrar alguma coisa, o presidente arbitra, mas a pretensão é que chegue ao Congresso bem adiantada a questão do Pacto Federativo, que isso vai facilitar a vida tanto dos deputados quanto dos senadores. Em linhas gerais, a reforma tributária substitui 5 tributos por um: o Imposto sobre Valor Adicionado, formado pela Contribuição sobre Bens e Serviços, que será um imposto federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, destinados a estados e municípios. Esses dois substituirão PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A reforma cria ainda o chamado Imposto Seletivo, ou Imposto do Pecado, que vai servir para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Mantém a carga tributária total sobre o consumo e adota a alíquota zero ou reduzida para determinados bens e serviços, como cesta básica, insumos de produção rural, medicamentos, produtos de higiene e outros. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 agora. O presidente do MDB metropolitano, ex-vice-prefeito Agenor Mariano, defende que a base governista terá um projeto mais competitivo em Goiânia se o candidato for filiado ao seu partido. De acordo com ele, o apoio do governador Ronaldo Caiado é imprescindível para garantir a vitória na capital. Mas, aliada a isso, uma candidatura MDBista teria mais apelo junto aos eleitores. Para Agenor, tanto pelo êxito das administrações de Iris Rezende, quanto pela morte prematura de Maguito Vilela, da qual decorreu a posse de Rogério Cruz como prefeito. A declaração acontece em contexto no qual cresce internamente a defesa de que o ex-prefeito de Trindade, Jânio Darro, permaneça no partido para disputar o paço municipal. E, ao mesmo tempo, ressurgem especulações de que Caiado ainda contaria com a possibilidade de ter Ana Paula Rezende, filha de Iris, na disputa. Presidente do MDB metropolitano, o ex-vice-prefeito Agenor Mariano, defende que a base governista tenha um projeto competitivo na capital Goiânia. E, de acordo com ele, o apoio do governador Ronaldo Caiado é imprescindível para garantir a vitória na capital. E o grupo mais próximo do presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, promoveu um encontro no último domingo com o senador Vanderlan Cardoso. O motivo foi comemorar o aniversário do deputado estadual e líder do governo na Alego, Thales Barreto. No entanto, nos bastidores políticos, a informação que circula é que o real objetivo seria a eleição para a Prefeitura de Goiânia em outubro. Vanderlan confirmou que vai lançar a sua pré-candidatura no próximo mês e demonstrou ter gostado muito do papo com o grupo de Bruno Peixoto. Também estiveram presentes os deputados estaduais Isi Quinan do MDB, Cairo Salim do PSD e Charles Bento do MDB. E os ex-deputados Jean Carlos e Samuel Almeida. Outra presença notada foi do secretário-geral da Governadoria, Adriano Rocha Lima. 6h44. E o comércio de veículos e motocicletas em Goiás registra o 6º mês consecutivo de alta. Essa boa notícia quem nos traz é Leandra Matos.
Dados da pesquisa mensal de comércio do IBGE apontam que a venda de veículos, motocicletas, partes e peças, que representam uma das atividades do comércio varejista ampliado, aumentou 10,1% em Goiás, quando comparados os meses de janeiro de 2024 e de 2023. Com o resultado, o estado registra o 6º mês consecutivo de alta no setor, acumulando variação de 12% em 12 meses. O comércio varejista ampliado inclui, além de bens não duráveis e semiduráveis, os bens duráveis, como veículos, materiais de construção e ainda o atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo. A alta goiana para esse tipo de vendas foi de 6% em janeiro em relação ao mesmo mês de 2023. Já em relação ao comércio varejista de bens não duráveis e semiduráveis, o avanço em Goiás em janeiro deste ano foi de 4% em relação ao mesmo período de 2023. 6 das 8 atividades pesquisadas apresentaram variação positiva no mês. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. E com as 2 vagas conquistadas no remo no Rio de Janeiro e mais uma na esgrima nos Estados Unidos no fim de semana, o Brasil já garantiu 169 postos para competir nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A competição na França acontece de 26 de julho a 11 de agosto. Beatriz Tavares e Lucas Vertain foram os campeões da single skiff de pré-olímpico do remo na Lagoa Rodrigo de Freitas no sábado. E Guilherme Toldo conquistou a vaga a sua 4ª Olimpíada no Grand Prix de Washington, último torneio, contando pontos no florete masculino para o ranking olímpico no domingo. As vagas conquistadas pelos atletas do Brasil estão divididas em 31 modalidades, sendo 103 femininas e 51 masculinas, além de outras 15 sem gênero definido, o hipismo e o revezamento na natação. Pode ser a primeira vez na história que as mulheres representem a maior parte da delegação do país em Jogos Olímpicos. Em alguns esportes coletivos, como o futebol e o handball, o Brasil conseguiu vaga para o torneio feminino, mas ficou fora do masculino. A competição em Paris será a primeira edição dos Jogos da história a alcançar a paridade numérica de gênero nas competições, com o mesmo número de atletas femininos e masculinos. E o elenco do São Paulo se reapresenta na manhã desta quarta-feira no CT da Barra Funda para retornar os treinos após a eliminação do Campeonato Paulista. Os jogadores tiveram folga na segunda e na terça-feira, exceção aqueles que tratam de lesões. O foco agora é a preparação do time para a estreia da Libertadores contra o Talheres em Córdoba. Ainda não há data definida para o duelo, mas ele ocorrerá na semana do dia 3 de abril. Na segunda, antes do torneio dos grupos, antes do sorteio, aliás, dos grupos da Libertadores, o presidente Júlio Casares declarou que o técnico Thiago Carpini continua como treinador da equipe, apesar da pressão pela queda no estadual. O Cartola defendeu o trabalho de Carpini e garantiu que ele estará no jogo da Argentina. Além do Talheres, o São Paulo também vai enfrentar o Barcelona do Equador e o Cobresal do Chile na fase de grupos da competição. No Brasileiro, a estreia está prevista para o fim de semana do dia 14 de abril contra o Fortaleza no Morumbis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47, o preço da laranja disparou em São Paulo e atingiu um marco histórico neste mês de março. A caixa de 40 quilos da variedade está sendo vendida por até R$100 em algumas regiões do estado, isso segundo o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicado da Exalc-USP. É o valor mais alto desde que o CPEA começou a registrar preços da laranja em outubro de 1994, mesmo levando em conta a inflação. Segundo o CPEA, o recorde anterior havia sido batido em janeiro e vem sendo superado mês após mês. A valorização da fruta está associada à escassez da oferta durante a entre-safra, segundo pesquisadores do CPEA. As outras variedades da fruta também estão com volumes controlados, o que contribui para a elevação dos preços. Os pesquisadores prevêem que preços da laranja vão permanecer altos devido ao ritmo lento de crescimento na oferta de laranjas precoces no mercado paulista. E a colheita da safra brasileira de soja 23-24 atingia até o último domingo 61,9% da área plantada no país. Foi o que informou a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em levantamento semanal de progresso de safra. Há um atraso de 0,6 ponto percentual em relação
a igual período do ano passado e um avanço de 6,1 pontos percentuais em uma semana. Entre os estados que estão retirando a oleaginosa do campo, Mato Grosso tem trabalhos de campo mais avançados, com 94,8% da área colhida, seguido por Mato Grosso do Sul, com 85%. O Rio Grande do Sul iniciou a sua colheita de safra e já conta com 1% da área já ceifada. Assim, todos os estados produtores estão em plena colheita da oleaginosa safra 23/24. A Conab informou ainda que o plantio da segunda safra 23/24 de milho atingia 92,3% da área prevista no domingo, um avanço de 6,1 pontos percentuais na semana e 7,2 frente de igual período da temporada anterior. Mato Grosso, Goiás e Tocantins já concluíram o plantio. Já o Paraná tem 91% de área semeada, seguido por Mato Grosso do Sul com 86%. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. E o Ministério das Mulheres lançou ontem o plano de ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. As ações fazem parte das comemorações do Março das Mulheres. O Brasil por elas no enfrentamento à misoginia e na promoção da igualdade. O objetivo do plano é prevenir mortes violentas de mulheres por questão de gênero e também garantir os direitos e o acesso à justiça para todas as que se encontram em situação de violência e também para suas famílias. Durante a cerimônia de lançamento, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, afirmou que elas foram as que mais sofreram com o fascismo implantado no Brasil nos últimos anos. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse que a eliminação do feminicídio deve ser para toda a população, assim como a reversão de todas as formas de violência contra as mulheres e meninas no país, mas que é preciso perceber o impacto do racismo. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, afirmou na terça-feira que o governo vai utilizar a inteligência artificial para fazer um pente fino no programa Bolsa Família e pagar exclusivamente as pessoas que realmente tenham direito. Hoje, segundo o ministro, cerca de 2% das famílias que recebem a renda não se encaixam nos critérios. Ele afirmou que o objetivo é chegar a 100% de eficiência. O ministro, o plano anual da Rede Federal de Fiscalização prevê 8 ações a serem realizadas pela rede, entre elas a elaboração de uma proposta para melhorar a qualidade da base de dados e atualização e unificação do fluxo de denúncias do programa Bolsa Família e também do CadÚnico. Apenas 22% das cidades estão preparadas para as mudanças climáticas que vêm acontecendo. Esse alerta quem nos faz é Renê Almeida. 100% dos municípios brasileiros se consideram preparados para enfrentar as mudanças climáticas. O dado foi antecipado nesta terça-feira pela gerente de sustentabilidade da Confederação Nacional de Municípios, Cláudia Lins, num painel promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Segundo um estudo da entidade, 68% das cidades afirmaram nunca terem recebido nenhum recurso de estados ou do governo federal para atuar na prevenção às mudanças climáticas. A pesquisa ouviu representantes de 3.600 municípios brasileiros e ainda será lançada pela CNM. Combater o desmatamento significa, sem dúvida nenhuma, cumprir com a missão de reduzir as emissões, mas, por outro lado, a gente tem municípios sofrendo com seca, com chuva. De 2013 a 2023 foram mais de 60 mil decretações, boa parte, 41% dessas decretações foram por conta de seca. Eu sou geógrafa e a gente acompanha na Confederação todos os estudos e pesquisas que saem em relação a esse tema, e a gente está mudando a configuração climática do país. Pela primeira vez, pesquisas comprovam que a gente tem municípios que não são mais do semiárido e sim árido. No evento, a ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática, Marina Silva, reconheceu os gargalos financeiros enfrentados por municípios e disse que o governo federal está atento a essas demandas. Ela também destacou a necessidade de atuação em conjunto dos entes federados com o governo federal. A mudança do clima, o enfrentamento da crise ambiental global é uma luta generosa, inclusiva, em que todos podem participar. Existem 2 pontos que o mundo não tem que fazer guerra, geopolítica, o que for, é clima e saúde.
Porque na pandemia todo mundo teve que trabalhar juntos. Agora, no enfrentamento da mudança do clima, a mesma coisa. O evento promovido pelo Ministério faz parte de uma série de encontros para debater com os estados a agenda de transformação ecológica e as diretrizes do Plano Clima apresentadas pelo governo federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. O governo de Goiás está empenhado em incentivar o turismo e a cultura dos municípios turísticos nos próximos 2 anos, inclusive como forma de fomentar a economia e garantir mais renda à população. Para tanto, o programa Impulso deve investir 546 milhões de reais em cursos profissionalizantes, eventos culturais e ações de salvaguarda, como obras, manutenção e restauração do patrimônio histórico e artístico do estado. Criamos uma política pública completa que tem efeito direto na empregabilidade e na renda para segmentos que enfrentam a sazonalidade, como a classe artística e o turismo, que ora tem muitas atividades e ora não. É o que afirmou o secretário da Retomada, César Moura. E o projeto de lei que cria o eixo da saúde em Goiânia, do vereador Lucas Quitão, do PSD, tem dividido os médicos e empresários da saúde na capital. Enquanto o grupo de empresas que compõem o eixo defendem a transformação da região da Avenida Portugal em arranjo produtivo local, com o objetivo de conseguir incentivos fiscais, médicos de outras regiões ou que até têm empreendimentos na avenida acham a proposta absurda e têm se reunido para falar do tema. O médico Luiz Rassi Júnior, que tem laboratório na avenida, é um dos que criticam a proposta. Goiânia é uma cidade espalhada e não existe uma concentração de hospitais, clínicas, laboratórios, bancos de sangue como Brasília, que tem o setor hospitalar, argumentou ele. Rassi disse que apoiaria o projeto se fosse beneficiar a cidade como um todo. E o governo de Goiás vai abrir 10 novos colégios militares nos próximos anos. O anúncio foi feito pela secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, no Jackson Abrão, em entrevista, na manhã desta segunda-feira. Atualmente, a rede conta com 82 unidades do tipo, cerca de 43,8% superior às 57 que existiam no final de 2018, antes do início da gestão de Ronaldo Caiado. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego, argumenta que o avanço não é necessariamente um benefício para a educação. O número de empresas abertas por mulheres em Goiás cresceu mais do que o dobro nos meses de janeiro e fevereiro desse ano. A reportagem é com Isabela Mendes. O sonho de ser mãe trouxe para a Vanessa a vontade de empreender e poder cuidar da família. O plano deu muito certo. Eu venho de 15 anos de uma carreira financeira, então eu atuava como gestora financeira em grandes empresas. E eu decidi, quando eu saí do meu último trabalho, eu decidi abrir uma consultoria. Além de investir em uma área em crescimento, ela agora tem mais tempo para o filho e o marido. No meu caso, foi a mola propulsora para que eu entrasse realmente no empreendedorismo, principalmente por conta da liberdade de agenda. Como eu trabalhava muito, eu ficava pensando, nossa, e se o filho adoecer, como é que eu vou fazer? Hoje eu tenho total liberdade de gerenciar a minha agenda, de organizar a minha agenda. Então eu acredito que é inclusive um potencializador, a maternidade é um potencializador para que as mulheres possam empreender, para que elas tenham essa liberdade de poder fazer as suas escolhas e estar próximo também da sua família. Em Goiás, o empreendedorismo feminino tem alcançado resultados positivos já no primeiro trimestre de 2024. Entre janeiro e fevereiro, o número de empresas abertas por mulheres aumentou mais que o dobro, segundo dados da Junta Comercial. Euclides conta que as características da mulher empreendedora também se tornaram um benefício para as empresas, já que além de se dedicarem muito, elas têm mais cautela ao lidar com os negócios. O empreendedorismo feminino, ele vem em primeiro lugar, mulher estuda mais do que os homens para se prepara mais para abrir essa empresa, se preocupa mais em questão de caixa da empresa, ou seja, para ela pegar um empréstimo, ela estuda, vê se realmente é necessário, para depois ir atrás desse empréstimo, certo? Então isso faz toda uma diferença. E a Vanessa concorda.
Parte do sucesso da empresa dela está no exemplo que ela teve da mãe empreendedora. Ela tinha uma confecção, trabalhava com roupas de criança, né, na época. Desafios não faltam, mas as mulheres já mostraram que podem ocupar todos os espaços que quiserem. O lugar de mulher é onde ela quiser. Eu acredito muito nisso, sempre acreditei. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12 agora. 7h12, já de volta com o Jornal Verde Vale. A Libertadores 2024 vai distribuir no total uma premiação de 225,9 milhões de dólares, algo em torno de 1,130 bilhões de reais nessa temporada. O anúncio foi feito pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, nesta segunda-feira. O campeão do torneio vai receber 23 milhões de dólares, cerca de 115 milhões de reais, e pode ter uma premiação máxima de 36 milhões e 200 mil dólares, algo em torno de 181 milhões de reais. Além disso, a Conmebol vai dar um prêmio de $1 milhão, cerca de 5 milhões de reais para cada partida na fase de grupos. A vitória vale mais 330 mil dólares, algo em torno de 1 milhão e 600 mil reais nesse momento da competição. A Conmebol separou ainda 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, como premiação, se o campeão da Libertadores conquistar também o Mundial de Clubes. E a candidatura conjunta da Espanha, Marrocos e Portugal para receber a Copa do Mundo de 2030 realizou nesta terça-feira, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Lisboa, um grande evento em que trouxe mais detalhes da campanha. Como, por exemplo, a identidade visual e o lema Yala Vamos 2030, com palavras em árabe e espanhol. O coordenador da candidatura desses 3 países para a Copa de 2030, o português Antônio Laranjo, indicou que a final do torneio será na Espanha ou no Marrocos, caso a campanha tenha êxito. Portugal não tem estádio com capacidade para no mínimo 80 mil pessoas e não vai ampliar a capacidade das atuais arenas. A candidatura conjunta também apresentou seus embaixadores. No caso da Espanha, estão o atacante Morata e um dos atuais capitães da seleção Espanha, Iniesta, um dos maiores craques da história da equipe nacional. Outros nomes mencionados foram Cristiano Ronaldo e Luís Figo, de Portugal, e Hakimi, do Marrocos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. As exportações brasileiras de soja em grão deverão ficar em 14,014 milhões de toneladas no mês de março. Isso conforme levantamento semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. No mesmo mês do ano passado, as exportações chegaram a 14,44 milhões de toneladas de soja. Em fevereiro, o país embarcou 9,53 milhões de toneladas. Na semana entre 10 e 16 de março, o Brasil embarcou 3 milhões e 200 mil toneladas. Para o período de 17 a 23 de março, a ANEC indica uma exportação de 3,9 milhões de toneladas. Para o farelo da soja, a previsão é de embarques de 2,134 milhões de toneladas em março. No mesmo mês do ano passado, o total exportado foi de 1.806.000 toneladas. Em fevereiro, o volume chegou a 1.432.000 toneladas. Na semana passada, as exportações chegaram a 418.357.000 toneladas e a previsão para essa semana é de 568.598 toneladas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h15 agora. O prazo para que os associados do Sicredi entrem no aplicativo e votem na Assembleia termina no próximo dia 29 de março. Quem explica como funciona todo este processo é o gerente da agência local, Rafael Conte. Como você disse, nosso processo assemblear, as assembleias do Sicredi iniciaram agora na semana passada, na sexta-feira, dia 15, e nesse novo formato que nós já vemos trabalhando há 2 anos aí, em formato online, né, tudo através da ferramenta ali que possibilita um pouquinho melhor para o associado poder ter um pouquinho mais de tempo, e ela vai até na próxima sexta-feira, dia 29, né? Então temos aí 15 dias que as assembleias vão estar disponíveis para o associado poder acessar, votar e destinar as sobras aí da cooperativa. Fala um pouco sobre a importância
importância, né, do associado participar dessa assembleia da cooperativa. Com certeza, né? Esse momento de assembleias, ele é o ponto mais alto e o ponto-chave de uma cooperativa de crédito, né? É nesse momento que o associado ele pode acessar os números da cooperativa. A cooperativa traz o processo de transparência para o associado, né, prestando contas para ele de onde tiveram as receitas, onde foram as despesas e as sobras que a cooperativa tem e deixou à disposição do associado. Bom, e nesse ano tem um incentivo, né, para o associado participar dessa assembleia. Quando ele vota, vocês revertem um pequeno valor aí para algumas entidades sem fins lucrativos. Como é que funciona essa dinâmica? Esse ano a cooperativa vem com um formato diferente e para cada associado que entrar lá no aplicativo, que votar na assembleia, além dele estar exercendo o papel de participação dele, esse ano a cooperativa, para cada voto, cada associado que votar, ela vai destinar R$10 para o Hospital do Câncer, que aí vai ser dividido R$5 para o Hospital do Câncer de Barretos, outros R$5 destinados para o Hospital do Câncer lá de Inhumas, que está sendo construído. E desse valor, né, no montante que ele vai ser arrecadado, limitado a R$800 mil. Então, se nós tivermos aí a grande maioria dos nossos associados acessando a assembleia, votando, nós podemos ter até R$800 mil destinados para esses dois hospitais, né? Metade para um, metade para outro. Então, eu queria muito reforçar com a nossa comunidade, com os nossos associados, para que eles acessem lá, e o acesso está bem simples. Esse ano basta o associado entrar pelo aplicativo ali da conta dele, onde ele acessa a conta dele, faz as movimentações, ele clica lá em cima no menuzinho do aplicativo, logo abaixo ele vai ter a opção Assembleias. Ele clica em Assembleias, vai ser direcionado para uma outra página ali onde ele vai conseguir acessar a Assembleia, ele acessa a Assembleia direto. É um vídeo, esse ano a cooperativa conseguiu deixar a prestação de contas bem enxuta, então é um videozinho ali de em torno de 30 minutos que ele consegue acessar e assistir toda a prestação de contas da cooperativa e logo na sequência ele vota as pautas ali que são da Assembleia desse ano. 7h18 agora. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, Estado vai fiscalizar descarte de baterias de carros em Goiás. 88% já são recicladas. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 13 mil unidades de cigarros eletrônicos nos 2 primeiros meses de 2024. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu nesta terça-feira mudanças em relação às prerrogativas para se entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O parlamentar argumentou que é preciso subir a régua das pessoas que podem questionar e contestar as leis aprovadas pelo Congresso Nacional. As declarações foram dadas durante evento promovido por uma instituição privada. O ministro do STF, Gilmar Mendes, estava presente e relatou que em outros lugares do mundo a prerrogativa é mais restrita. O decano argumentou que, diante das inúmeras ações, muitas vezes o tribunal é acusado de fazer judicialização da política. A ação tem como principal objetivo a declaração de inconstitucionalidade de lei ou de um ato normativo. A medida é proposta ao STF quando se trata de norma ou ato normativo federal ou estadual referente à Constituição Federal. Pode ser proposta aos tribunais dos estados quando se tratar de uma norma estadual perante as constituições estaduais. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou nesta terça-feira que a Agência Nacional de Energia Elétrica conduza uma investigação rigorosa sobre os motivos que levaram ao apagão no centro de São Paulo. O incidente ocorreu na manhã da última segunda-feira e persistiu em muitos locais até essa terça-feira. Além disso, o ministro ordenou a convocação do presidente da concessionária para prestar esclarecimentos na sede do Ministério de Minas e Energia. Silveira apontou várias falhas na prestação dos serviços de energia elétrica da Enel e a interrupção no fornecimento prejudicando a qualidade de vida da população. A concessionária também explicou que o problema ocorreu na rede subterrânea que atende a região de Higienópolis. A Enel culpou a escavação da Sabesp, que teria danificado a rede. No entanto, a empresa de saneamento relatou que o caso está em fase de investigação. 7h31, taxa básica de juros deve ter novo corte nesta quarta-feira.
Vamos saber dos detalhes com o Norberto Notari. Taxa de juros deve ter novo corte anunciado pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central nesta semana. A expectativa por parte dos analistas é de que a redução seja de 0,5 ponto percentual. Com isso, Selic chegaria a 10,75% ao ano. Na opinião do economista-chefe da agência de classificação de risco Austin Rating, nem mesmo os números da inflação devem mudar essa perspectiva. Alex Agostini explica que as altas foram muito pontuais. Os últimos resultados de inflação vieram até bastante elevados por conta de um fator pontual que é o reajuste de mensalidades escolar. Todo início do ano isso acontece, com impacto maior em fevereiro, então a inflação dispara. Mas há uma expectativa dela voltar à sua normalidade já a partir de março. E a inflação corrente, ou seja, o que está acontecendo agora, ela é importante para determinar qual o grau de inércia inflacionária daqui para frente. Porque o Banco Central ele decide a política monetária, ou seja, a decisão de juros, ela é pautada na expectativa de inflação futura. E quando a gente olha a expectativa de inflação para 2024 e 2025, que é o período que o Banco Central está avaliando para a política monetária, a inflação ainda está bem controlada. Apesar de mais uma queda, os analistas entendem que essa tendência já está chegando ao fim, como detalha o economista Alex Agostini. A tendência de corte, ela está chegando na sua parte final. Na Áustria, a gente tem um cenário de que a taxa continua caindo em 0,5 ponto até atingir o nível mais ou menos de 9%. Ali perto de setembro, agosto, julho, deve chegar a 9%. Porque nós estamos chegando muito próximo à relação entre o juro real da economia e o juro real de equilíbrio, que está sendo estimado em torno de 5%. Então, quando estiver chegando nesse nível, aí sim o Banco Central estará com uma política monetária expansionista. Quando você começa a ser expansionista, você para de reduzir os juros. O economista entende que esse ritmo do Banco Central mantém o desempenho da atividade econômica do país de forma positiva. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável assumiu o compromisso de monitorar o sistema de logística reversa de baterias de chumbo ácido aqui em Goiás. Participou da assinatura do termo o Instituto Brasileiro de Energia Reciclável, entidade gestora que monitora os fabricantes e gera relatórios sobre recolhimento e reaproveitamento de baterias usadas. A maioria das baterias de chumbo ácido são utilizadas em carros e motocicletas, mas também tem serventia em processos industriais. Dos resíduos que elas geram, 8% são compostos de plásticos, 10% por sulfato e óxido, 30% por uma solução eletrolítica e 52% é recuperado na forma de chumbo metálico pronto para reuso na fabricação de novas baterias. Até 99% de uma bateria é reciclável. Caberá à SEMAD fiscalizar a operação e garantir que os resíduos estão chegando ao ponto de reciclagem de forma ambientalmente adequada, além de exigir dos estabelecimentos licenciados a comprovação de que estão participando do sistema. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Goiás mais de 13 mil unidades de cigarro eletrônico nos 2 primeiros meses de 2024. O número representa cerca de 1/3 do total apreendido no ano passado. Em 2022, foram 24.400 durante os 12 meses. Os números foram apresentados nesta terça-feira no depósito da Receita Federal em Aparecida de Goiânia pela própria Receita, pela PRF e pela Polícia Militar. São cargas de cigarros eletrônicos contrabandeados apreendidos nos últimos meses em Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o cigarro eletrônico é produzido na China, exportado para o Paraguai e depois entra no Brasil pelo Paraná e pelo Mato Grosso do Sul. Goiás, estado de localização geográfica centralizada, com rodovias ligando as regiões norte, nordeste e sudeste do país, figura como entreposto de armazenamento e distribuição para as demais unidades da federação, detalhou a corporação. Durante a apresentação, o aumento nas apreensões do cigarro eletrônico demonstra que o produto tem sido cada vez mais difundido e consumido pelo brasileiro. A mercadoria, entretanto, tem uso e comercialização proibidos no Brasil, uma vez que não tem autorização da Agência de Vigilância Sanitária Anvisa, configurando assim o crime de contrabando. A Secretaria de Saúde do Estado alertou para a importância do diagnóstico e tratamento de tuberculose. Quem traz essa matéria é Juliana Carnevale.
Com o objetivo de estabelecer o efetivo controle da tuberculose em Goiás, a Secretaria da Saúde está desenvolvendo uma série de iniciativas contínuas para prevenir, diagnosticar e tratar os casos da doença. No dia 24 de março, próximo domingo, será celebrado o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. A data, instituída pela Organização Mundial da Saúde, tem o objetivo de alertar a população, profissionais de saúde e gestores sobre a necessidade de definição de políticas públicas e adoção de medidas preventivas contra a enfermidade. Dados da OMS revelam que o Brasil é o primeiro país das Américas em números absolutos de casos de tuberculose, reunindo 33,4% das notificações. Registros da Secretaria de Estado da Saúde apontam um aumento no número de casos em Goiás. A tuberculose é uma doença causada por um bacilo que afeta principalmente os pulmões e que pode se agravar sem diagnóstico precoce e tratamento adequado, culminando com a morte do paciente. A transmissão ocorre por meio da tosse, espirro ou fala por pessoas doentes e que não estão em tratamento. Os principais sintomas são o surgimento de uma tosse persistente, com ou sem a presença do catarro, perda acentuada de peso, febre no período da tarde e suor excessivo no período noturno. O SUS disponibiliza para a população a vacina BCG. Esse imunizante não oferece eficácia de 100% na prevenção da tuberculose pulmonar, mas sua aplicação em massa permite a prevenção de formas graves da doença nas crianças. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h38 agora, e o Palmeiras anunciou nesta terça-feira que o Allianz Parque está livre para receber partidas e indicará a arena para a semifinal do Paulistão na próxima quarta-feira contra o Novo Horizontino. O Verdão não usava o estádio desde o fim de janeiro, quando foi interditado para a troca do gramado sintético. A equipe sub-20 do Palmeiras também fez teste nos gramados nesta segunda-feira. Vitor Castanheira, auxiliar de Abel Ferreira, acompanhou o trabalho. O ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, publicou um vídeo em suas redes sociais no qual mostra fotos e prints que, segundo ele, comprovariam a sua inocência em relação ao caso de estupro de uma mulher de origem albanesa em 2013. O brasileiro foi condenado na Itália a 9 anos de prisão e não cabe mais recurso da decisão no país europeu. Nessa quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça deve decidir se acata o pedido da Itália para que o ex-atleta cumpra a sua pena no Brasil. Inicialmente, o país europeu demandou a extradição de Robinho, mas a legislação impede que isso ocorra com brasileiros natos. No vídeo, Robinho repete os mesmos argumentos que utilizou em entrevista à Record veiculada no domingo, dizendo que as provas que tem, que comprovariam a sua inocência, não foram consideradas no julgamento que aconteceu na Itália. Segundo ele, a condenação decorre de uma postura racista da justiça italiana. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h39. O mercado físico do boi gordo iniciou a semana com preços acomodados na maioria das regiões de produção e comercialização do país. No entanto, algumas indústrias permanecem ausentes da compra de gado, avaliando as melhores estratégias a serem adotadas no restante da semana. Foi o que disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Confira os preços da arroba do boi no fechamento da segunda-feira. Em São Paulo, R$228, Goiânia, R$216, Uberaba, Minas Gerais, R$221, Dourados, Mato Grosso do Sul, R$219 e Cuiabá, Mato Grosso, R$207. O mercado atacadista voltou a apresentar preços acomodados para a carne bovina em um período do mês considerado fraco em termos de demanda doméstica. O quarto traseiro foi precificado a R$18,10 o quilo. A ponta de agulha permanece precificada a R$13,65 o quilo. O quarto dianteiro segue precificado a R$14 por quilo. A Agrodefesa alerta que drones pulverizadores de agrotóxicos precisam ter registro na agência. Marcelo Tavares é quem fala sobre essa regulamentação. A quantidade de registros de aeronaves remotamente pilotadas, também conhecidas como drones, utilizadas para a pulverização no país, tem crescido consideravelmente nos últimos meses.
Isso aconteceu após a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ter simplificado em 2023 as regras para a utilização desses equipamentos em operações aeroagrícolas, como a dispersão de sementes, fertilizantes e defensivos em lavouras. Segundo dados disponibilizados pela ANAC, o Brasil conta hoje com mais de 137 mil drones registrados, dos quais 4.136 foram categorizados em alguma nomenclatura que inclui a pulverização agrícola como finalidade. Diante desse cenário, a Agrodefesa alerta que as empresas prestadoras de serviços em aplicação terrestres e aéreas de agrotóxicos, incluindo a operação com drones pulverizadores, devem também ser registradas na agência em Goiás. O órgão é responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação estadual referentes a agrotóxicos, seus componentes e afins. Para o registro junto à Agrodefesa, a prestadora de serviços de aplicação terrestre e aérea de agrotóxicos deve apresentar documentação específica conforme descrito em decreto estadual na unidade operacional local presente em diversos municípios goianos. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias.